Olá pessoal, meu nome é Mário Lemes, sou professor do Instituto Federal de Goiás. Na aula de hoje, nós vamos abordar outro ataque comumente feito em redes computadas por switch, que faz uso de VLANs, que é o ataque de VLAN Double Tagging, ou seja, uma marcação dupla de VLAN, onde um atacante que está em uma porta do switch, ele tenta forjar quadros para que sejam enviados esses quadros com dupla marcação. Então o atacante gera um quadro com algum software de penetração e envia esse quadro duplamente marcado para o switch. E aí o switch, né, ele vai, se ele tiver mal configurado, por exemplo, usando a VLAN padrão A1, como é o padrão de switch Cisco, e a VLAN nativa 1 também, ele vai acabar desmarcando esse quadro aqui no tronco. Só que quando chega no switch 2, o quadro ainda continua marcado porque ele foi duplamente marcado. O atacante usa uma técnica de marcar o quadro mais externo com a VLAN nativa. E ele usa simplesmente a VLAN 1, porque sabe que é um erro comumente feito, é uma vulnerabilidade que pode ser explorada caso o administrador de redes não tenha retirado a VLAN nativa do tronco para alguma VLAN que seja diferente da 1. Então ele faz uma marcação de um quadro e na parte mais externa ele marca para a VLAN 1, que é a VLAN nativa, né, de um switch que não foi trocada a VLAN nativa. Só que no quadro mais interno ele marca para o quadro lá do meu alvo. Então aqui no caso do cenário aqui da VLAN 10. Então ele faz uma dupla marcação. O objetivo desse vídeo então, pessoal, é a gente explorar essa vulnerabilidade. Eu vou mostrar para vocês então, vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar tão grande. Primeiro a gente vai focar no ataque e em um segundo momento a gente vai focar nas técnicas de defesa. Então a ideia aqui é a gente fazer um hacking ético, né, explorar a vulnerabilidade, mas com o intuito de se defender e saber configurar aqui os dispositivos intermediários de rede para poder tratar essa vulnerabilidade. Bom, pessoal, aqui eu trouxe o cenário para vocês, né? Aqui eu tenho um atacante ligado a um switch. Esse switch está ligado em outro switch, no switch 2. E aqui está ligado no meu servidor, né? Aqui está meu atacante rodando o Kali. E aqui embaixo, né, para vocês entenderem, eu coloquei o Wireshark de todas as interfaces que estão no cenário. Então eu coloquei aqui todas em sequência, né? São 6 interfaces, da E0 até do atacante, né? Passando pela giga 01 do switch 1, a giga 00 do switch 1, e aqui estão todas elas em ordem, né? A ideia é a gente ver, né, como é que esse pacote forjado ele pode ser gerado aqui pelo atacante e como ele é tratado pelo switch que está mal configurado, né? Aqui eu tenho os meus consoles dos meus switches, né? Já está conectado aqui no switch 1, esse cara aqui, e no switch 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente como está configurado o cenário. Então eu vou entrar aqui no meu switch 1, vou fazer um show running config para mostrar para vocês o que uma brecha pode causar num ataque de dupla marcação de VLAN, que também é uma subcategoria de um ataque de VLAN hopping, né, de salto de VLAN. Então se a gente dá uma olhadinha aqui, pessoal, no meu running config e dá uma olhadinha nas interfaces, eu vejo que a interface giga01, que é a interface que está conectada no atacante, ela está configurada como switch port mode access e não está negociando trunk, switch port não negotiate. Dessa forma, pessoal, não negociando trunk, eu já consigo ter o ganho de não ter o ataque clássico de salto de VLAN, onde um atacante tenta criar um trunk não autorizado aqui entre ele e o switch. Porque eu desabilitei o Dynamic Trunking Protocol, o DTP. Então já tem um bom nível de segurança aqui. O que faltou para essa configuração dessa interface, ele disse que ela é modo de acesso, mas não disse para qual VLAN que eu vou fazer acesso, que essa porta giga01 será a porta de acesso. Então aqui eu tenho a VLAN 20, mas não foi configurada na giga01. Ou seja, a VLAN que vai ser usada aqui para a porta de acesso será a VLAN padrão, que é a VLAN 1. Então faltou aqui a gente colocar que o modo de acesso é para VLAN 20. Na giga 00, pessoal, aqui do trunking, ele está falando que o encapsulamento
é trunking e vai usar o protocolo .1q. Disse que ela está operando em trunk e não está negociando o trunking de forma automática, né? Não está fazendo negociação automática, dinâmica. Então está bem configurado. O que faltou dizer aqui na minha interface Giga 00 é eu precisaria trocar aqui o tráfego da VLAN nativa. Dizer que a VLAN nativa está em outra VLAN diferente da 1. Note que nesse cenário, a VLAN padrão, que é a 1, a VLAN nativa é a 1, e a VLAN de dados também é a 1. Está tudo misturado. Inclusive, a gente consegue ver, se a gente fizer um show VLAN brief, a gente vê aqui que a gente só tem a VLAN 1. Né? E a VLAN 1 está com todas as portas do switch. Inclusive, aqui na VLAN 20 eu não tenho ela criada aqui, né? no meu switch. Se a gente olhar o switch 2, fazer as mesmas análises, olha como ele está configurado. Vou fazer um show, running, config. Quando eu abro o arquivo de configuração do meu switch 2, eu vejo que ele também está fazendo aqui na Giga 00, dizendo que está usando o .1q, é trunk, sem negociação. Porém, não está dizendo qual é a VLAN que vai ser usado para ser VLAN nativa. Ou seja, aquela VLAN que vai passar dados aqui não marcados. Lembrando o conceito de VLAN nativa. A VLAN nativa é aquela VLAN onde é usada para os dispositivos de rede que não conseguem usar o protocolo de marcação, não fazem marcação nos quadros, né, tais como dispositivos legados, como o hub, por exemplo. E aí eu uso a VLAN nativa para passar os dados desses dispositivos. Então, dados que vêm da VLAN nativa passam aqui no trunk de forma desmarcada, sem marcação. Porém aqui eu estou dizendo que a VLAN nativa é a 1 ainda, né? Eu não troquei aqui na configuração, eu deveria dizer que a VLAN nativa é diferente da 1. Então, olha a brecha de segurança aqui, né? Apesar do trunk estar sendo feito de forma manual, sem negociação, evitando assim então o ataque de salt VLAN, como a gente viu no vídeo anterior, a gente está com um problema aqui da VLAN nativa CA1, né? Que é o padrão de switch dos switches. A VLAN 1, se é VLAN padrão, se é VLAN nativa, se é VLAN de dados. Aqui na Giga 01, que é a interface com o meu servidor, que é o meu alvo aqui de ataque, ela está configurada corretamente, né? É uma interface, tá? Ela é modo de acesso e o acesso é pela VLAN 10. Não está negociando trunk. Então aqui está perfeita a configuração para o servidor. Mas note que eu esqueci de falar aqui no switch 1 que o acesso é feito pela VLAN 20, né? Que é a VLAN aqui do meu cenário. Só disse que ela é feita de forma porta de acesso sem negociação. Então qual que é a ideia aqui do atacante? Ele gerar um quadro com software, algum software, né, que modifica pacotes, a gente vai usar o escape, e ele vai gerar um quadro duplamente marcado. O quadro mais externo vai ser com a marcação da VLAN nativa, e o quadro mais interno vai ser com a marcação da VLAN aqui do meu alvo. A ideia é que esse switch aqui trate esse quadro como se fosse para a VLAN nativa, e aí ele vai desmarcar o quadro, passar aqui no trunk de forma desmarcado, mas quando chegar no switch 2, o switch 2 vai ver uma marcação mais interna, é uma dupla marcação de VLAN, usando o protocolo .1q. Então ele vai perceber aqui que não existe uma marcação mais interna, e justamente essa marcação interna, ela direciona para a VLAN 10. Então o switch 2 vai desmarcar o quadro e entregar aqui nessa porta de acesso, na Giga 01, entregar para a VLAN 10. Então note com o atacante que está numa VLAN diferente, usando uma técnica de dupla marcação de VLAN, com switches mal configurados, né, no sentido de não definir corretamente quais serão acessos aqui das VLANs pelas portas de acesso, e também no sentido de não trocar a VLAN nativa nos troncos, deixar a VLAN 1, ele pode simplesmente deixar que o atacante acesse a máquina do meu servidor, né, uma máquina que deveria estar na VLAN diferente, né, não deveria acessar, fazendo esse ataque de dupla marcação de VLAN. Abrindo aqui, pessoal, vamos simular o ataque então, tá? Eu tô aqui no meu software, né, aqui no meu sistema operacional, o Kali Linux. Então eu vou entrar aqui com a minha senha. Existe, pessoal, um software, né, para poder usar aqui no Kali, ele inclusive já vem instalado por padrão, que é o software Escape. Tá? O software Escape, ele é um software de manipulação de pacotes para redes de computadores. Então eu posso forjar um pacote, né, que é o caso, eu quero forjar um pacote, posso decodificar pacotes,
inclusive enviar pacotes que são forjados pela rede. A minha ideia então é gerar um pacote forjado pelo Escape para ver como é que o switch vai tratar esses pacotes quando chega aqui nesses dispositivos intermediários de rede. Então abrindo aqui o Escape, estou usando a versão 2.0 dele. O Escape ele tem uma sintaxe própria, ele é um programa desenvolvido em Python, né? Eu posso fazer vários tipos de testes aqui para poder ver o quanto a minha rede está vulnerável. Então eu vou usar aqui um comando, pessoal, do Escape, o sendp, ele vai mandar aqui um packet, né? Então send packet, e usar aqui a Ethernet, né? Eu estou usando aqui uma rede cabeada, a rede Ethernet, para poder fazer o envio desse pacote. E aqui eu vou usar a sintaxe da seguinte forma, né? O meu destino, esse quadro é um quadro de broadcast, eu quero mandar por toda a rede, então ele vai ser inundado aqui pela porta E0, né? E vai sair pelo atacante. Então eu digo que eu vou usar um quadro de broadcast para fazer isso. A gente já sabe que quadro de broadcast em hexadecimais, no formato hexadecimal, ele é representado por tudo F. Então eu faço todo o meu MAC, né, FFF. E eu digo que a minha source, né, quem que será o meu MAC address de origem. Eu olho aqui nessa máquina aqui que já está pré-configurada, vou abrir mais uma janela aqui para me olhar como é que é o meu MAC address da interface que eu estou conectada TH0. Né, o MAC address é esse aqui, né, final 00, e o meu IP dessa máquina que eu configurei é o 92.168.0.1. Tá? Então eu vou usar este endereço de MAC address para dizer que ele é a origem aqui dentro do desse pacote. Então vou colar ele aqui, esse endereço de MAC, endereço da minha própria máquina do atacante. Eu digo, pessoal, então, depois que eu faço isso, né, eu digo que esse pacote, eu vou fazer a marcação dele com .1q, usando, primeiramente, a tag mais externa, a VLAN 1. O atacante sabe que, possivelmente, o administrador de redes não trocou essa VLAN nativa para VLAN 1. Então ele tenta marcar mais externamente para VLAN 1, daí a gente já consegue entender a importância de trocar a VLAN nativa para uma outra VLAN, né? O atacante não saber qual é a VLAN nativa. Então eu faço ali .1q VLAN 1, só que logo em seguida eu marco o quadro de novo, estou fazendo uma dupla marcação para a VLAN do meu alvo, a VLAN 10. Então estou fazendo um ataque, né? Estou fazendo forjando um pacote, né, que está na VLAN, que marque para VLAN 1, mas logo em seguida marque para VLAN 10. E aí, né, pessoal, eu vou fechar aqui o parênteses, vou falar que eu vou usar como IP de destino, eu vou enviar esse pacote, né, estou aqui encapsulando esse pacote agora em camada 3, né, vamos dizer que eu vou colocar IP de destino, será um IP de broadcast, que é o 255.255.255, e eu digo que a minha source, que é a minha origem que está enviando esse pacote, será inclusive a máquina aqui do meu próprio atacante, né? O 92.168.0.1, a gente já tinha visto que o IP dele é esse, né? O 92.168.0.1, aqui em aspas simples. E por fim, para finalizar aqui a construção desse pacote, eu digo que eu vou usar, né, o protocolo do ping, que é o ICMP. Gere um ping com esse pacote, né, que está marcado de forma dupla. Né? Primeiro, a marcação mais externa para VLAN 1 e a marcação mais externa para VLAN 10. Antes de soltar esse pacote aqui, pessoal, jogar ele na rede, eu vou filtrar aqui, né, as minhas interfaces, como a gente disse anteriormente. Eu estou monitorando aqui todas as interfaces, as placas de rede dos dispositivos, para ver como é que esse pacote sai, como é que esse pacote chega em cada dispositivo. Então eu vou aqui fazer aqui no meu Wireshark, né? Eu vou colocar que o IP de source será um 92.168.0.1, ou seja, eu quero filtrar só esse evento, 92.168.0.1, que vem desse origem e que esteja utilizando o protocolo CMP. Então vou deixar aqui para filtrar, vou fazer isso para todos. Eu vou colocar aqui na segunda interface, essa aqui é a interface Giga01 do switch, essa interface aqui. Vou fazer na sequência, eu coloquei cada um para filtrar de cada um das interfaces. Essa aqui, esse Wireshark, essa janelinha,
é da interface giga00 do switch 1, ou seja, quando o pacote sai do switch. Vou colocar aqui nessa, que é quando ele chega na giga00, que é quando ele chega aqui no switch 2. Quando ele sai do switch 2 pela giga01, é essa janelinha aqui. E, por fim, como ele chega lá no meu servidor, no meu alvo, que é a interface, essa interface aqui, né, a interface é 0. Então, voltando aqui, eu vou diminuir um pouquinho essa tela do meu, né, a tela do meu atacante. Lembrando que eu não comecei o ataque ainda, eu quero fazer em tempo real. Né, coloquei para filtrar os pacotes pela origem e pelo protocolo. Então aqui, pessoal, eu vou iniciar o pacote. Né, ele foi enviado pela rede. E agora a gente vai avaliar. Não, enviado um pacote. Então note, pessoal, que aqui eu já tive filtro aqui no meu Wireshark. Então na interface, vamos analisar uma por uma. Na interface E0, note que esse pacote foi gerado. E se a gente olhar aqui, a gente vê que é um protocolo usando ICMP, né, usando IPv4, onde a origem é o que a gente definiu na 26801. Olha em cima a marcação da VLAN. Note que tem uma marcação, né, um quadro Ethernet, a gente tinha visto, né? Existe uma marcação .1Q, 802.1Q, para VLAN 1 e para VLAN 10. Note que esse pacote, então, pessoal, foi forjado, né, com dupla marcação. Esse pacote, originalmente, deveria sair marcado para VLAN 20. Somente isso, né? Se tivesse configurado. Aqui eu estou forjando esse pacote. Então, ele sai assim por essa interface. Pela interface 0. Duplamente marcado. Uma marcação mais externa para VLAN nativa. E a marcação mais interna para VLAN de alvo do meu atacante. Como é que esse pacote chega aqui na giga01 do switch? Aqui pelo switch. Ele chega do mesmo jeito que ele saiu pela interface do atacante. Chega duplamente marcado. O switch, que está mal configurado, essa interface aqui, a giga00, é como ele recebe, como ela sai aqui, né? Então o switch trata esse pacote. O que ele percebe? Ele percebe que esse switch ele é destinado para VLAN nativa, para VLAN 1. Para passar dados aqui no trunk, a gente já sabe que dados da VLAN nativa passam desmarcados. Então o switch, ele pega esse dado que dava esse quadro, que estava duplamente marcado, e tira a marcação, né? Porque ele acha que esse dado, esse tráfego, é da VLAN nativa, e VLAN nativa passa desmarcado. Então ele tira a marcação da VLAN 1. Note agora que eu tenho a marcação do protocolo 802.1Q somente para VLAN 10. O meu atacante gerou um quadro que está duplamente marcado. Então ele está passando um dado aqui no trunk que está marcado, mas deveria estar desmarcado. Porque ele foi destinado à VLAN nativa. O switch fez o comportamento padrão dele. Ele tirou ali a marcação da VLAN nativa. Porque a VLAN nativa passa dados que são desmarcados. Note então que ele encaminha para frente, pessoal, aqui no trunk, um dado que foi proveniente da VLAN nativa, mas ele manda marcado para a VLAN 10. Então vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Eu retirei a marcação externa, mas ainda existe uma marcação mais interna. Então quando esse dado chega aqui na giga00 do switch 2... O switch 2 recebe esse quadro que está marcado para VLAN 10 e aí ele tem aquela seguinte sensação, né? O switch 2, como é que ele entrega esse quadro para frente? Ele vê que está marcado para VLAN 10, esse switch. Como é que esse pacote sai, né? Vamos supor que na switch 2 é giga01, como é que esse pacote sai aqui pela giga01? Note que essa porta giga01 é uma porta de acesso para VLAN 10. A gente sabe que portas de acesso são pertencentes a uma única VLAN. Então, os dados que trafegam aqui nas portas de acesso, eles são desmarcados, igual acontece na VLAN nativa. Mas como esse dado, então, está marcado aqui para VLAN 10, né, ele chegou pela giga00, marcado para VLAN 10, e deveria estar desmarcado, né? Como ele está marcado para VLAN 10, o switch retira a marcação da VLAN 10, ele tira a marcação da VLAN 10, a gente não vê ela mais aqui, e entrega para quem? Entrega aqui para o meu servidor. Note então, pessoal, que o atacante, né, ele recebeu aqui a mensagem, né, vinda lá do 192.6801. O atacante, então, com a técnica de dupla marcação de VLAN e explorando a vulnerabilidade dos switches estarem mal configurados em relação ao modo de acesso das VLANs, em relação às VLAN nativa que é usada nos troncos, ele consegue, então,
com essa técnica de salto de VLAN, mais especificamente usando um duplo tagueamento da VLAN, conseguir acessar uma máquina que está em outra VLAN diferente. Aqui há 2 saltos aqui de switches, né? Ele consegue usar essa técnica e acessar o seu alvo. Note, pessoal, então que ele teve sucesso aqui no ataque. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco de como evitar esse ataque de dupla marcação de VLAN. Espero que tenham gostado, entendido o processo e até a próxima.